Olá, cá estamos mais uma vez. Agradeço a presença de vocês nessa escuta. Já começamos a ler, então, o nosso novo livro de Elizabeth Reich, chamado Iniciação. Aqui está. Essa é uma capa que foi idealizada pelo Círculo do Livro. Antigamente tinha uma editora, né, que chamava Círculo do Livro, e os valores dos livros eram mais em conta, tinha uma série de vantagens, né? Mas a primeira capa não era essa, não. Era uma capa com alguma coisa egípcia, deuses egípcios, né? Porque esse livro faz uma viagem, né? Entre uma realidade e outra. Então, eu comecei a ler, li para vocês. Deixa eu abrir aqui. Fui lendo as contracapas, o prefácio, a introdução toda, né? E chegamos no primeiro capítulo, que chama O Despertar. Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho, se tem várias, né? Tem Despertar, o Homem Vermelho. Então eu vou colocar lá no YouTube, quando eu subir o vídeo, eu vou colocar como Despertar, vou botar o Despertar como sendo um. E vou enumerando, então, quer dizer, cada um desses, como se fossem capítulos, né? Leão e Luz, eles são pequenos. Vamos ver como é que eu vou organizar isso e aí vocês vão saber, tá bem? Então, vamos lá. Eu não vou repetir o último parágrafo, porque a gente parou lá na introdução, né? Até que é um pouquinho curioso de relembrar. Mas no final, eles dizem assim, era um diálogo, né, entre a pessoa pedindo a ela que escrevesse que dissesse qual era a experiência dela, do autoconhecimento, o caminho dela, né, o caminho que ela escolheu para o autoconhecimento. E no final, ela disse que ia contar para eles como que tinha vivido a iniciação dela. E o último parágrafo diz assim: no dia seguinte, estávamos sentados, alguns dos seus alunos mais íntimos e eu, ao redor da velha senhora, e ela começou a nos contar a história da sua iniciação. Foi assim que surgiu este livro. O Despertar. A dor me atingiu como um raio. E no momento seguinte, caí ao chão. Perigo! Socorro! Mas não desse adulto perto de mim que quer me examinar. Não! Agora não quero. Eu o amo, mas em situação de perigo ele é inoportuno. Voltei correndo para o quarto em que estava a mulher estranha a quem acabáramos de desejar boa noite. Senti que ela me ajudaria com toda a compreensão. Em outras ocasiões, eu gostava de ficar perto dela, de aspirar-lhe o perfume. Em sua companhia, sentia-me perfeitamente em segurança. Agora, muito assustada, fui correndo buscar sua ajuda, chorando sem parar. Mostrei-lhe minha mãozinha gorducha que pendia como um trapo inerte do braço e que já não obedecia aos meus comandos. A bela mulher olhou para minha mão, jogou longe o vestido que estava costurando e gritou: Robert, Robert, venha depressa! Uma porta se abriu e o adulto, que eu sabia vagamente que morava conosco e que de certa forma pertencia à nossa família, entrou. Pela primeira vez observei-o com atenção. Era um homem alto,
cujo rosto parecia talhado em marfim. Tinha cabelos e barba, bigode negros, como ébano. Os olhos eram brilhantes e escuros. Ele estava envolto por uma aura invisível de força. Isso parecia torná-lo tão forte que todas as pessoas preferiam manter-se a certa distância. Ele olhou para minha mão pendente e disse: Steph, vá correndo buscar um médico. Tio Steph saiu correndo e o adulto alto e moreno nos perguntou o que acontecera. Contamos a ele que depois que Gretchen e eu déramos boa noite, tio Steph me carregara nos ombros para o quarto. Chegando ali, fizera-me escorregar pelas costas, o que fiz depressa demais. Para não me deixar cair, tio Steph agarrou-me firme pela mão. No mesmo instante, senti uma dor aguda no pulso direito, e quando quis erguer a mão, esta ficou pendente, inerte. Sim, disse o grande adulto, é uma luxação. O mais desagradável de tudo é que preciso partir imediatamente e não posso esperar até o médico chegar. Ficarei preocupado a noite toda, sentado em espinhos. Telegrafe-me assim que puder. Quero saber o que o médico fez. Ele nos beijou e a mamãe e partiu. Fiquei olhando atônita para a bela e estranha mulher que sempre apontava para si mesma dizendo mãe, e a quem, por essa razão, chamávamos assim. Até aquele momento, eu continuava berrando a plenos pulmões, pois ficara bastante desapontada ao descobrir que os adultos não podiam me ajudar. Eles nada haviam feito para tirar a dor que me atormentava, nem tampouco tinham colocado minha mão no devido lugar. Entretanto, quando ouvi que o adulto moreno ia passar a noite sentado sobre espinhos, meu espanto e meu medo por ele se tornaram tão grandes que me esqueci de chorar e perguntei à mamãe: por que ele vai ficar a noite toda sentada em espinhos? Minha mãe olhou consternada para mim. Depois, sem razão aparente, começou a rir e disse: porque ele está muito preocupado com a sua mão. Mas que resposta! Mais uma vez, palavras sem sentido que não explicam nada. O homem moreno, a quem chamávamos pai, falava com toda seriedade que ficaria sentado em espinhos. Agora minha mãe ria de mim. Por quê? Eu apenas repetira o que papai dissera. O que significaria o fato dele estar preocupado com a minha mão e por isso faria ter de se sentar em espinhos? Será que assim ele não acabaria por se espetar? Mamãe costumava costurar com frequência e me mostrara como uma agulha que se parece com um espinho é perigosa. A ponta pode machucar e muito. E isso dói. É por isso que só se deve usar agulhas para costurar. Mas que nova tolice dos adultos seria essa? Só porque minha mão estava tão dolorida e pendente, a ponto de eu precisar segurá-la com a outra, papai ficaria sentado toda a noite em espinhos parecidos com agulhas, dessas que só devemos usar para costurar. Eu já estava bastante acostumada com o fato de os adultos dizerem e fazerem tantas tolices. Mas aquilo já era demais. E quis obter maiores informações. Contudo, não houve tempo para mais perguntas quanto a esse sentar-se em espinhos,
pois tio Steph apareceu com o médico. O médico era um senhor imponente e amigável que me examinou com toda a confiança, como se já me conhecesse há muito tempo. Ele me ergueu, tirando-me assim da proteção representada pela proximidade da minha mãe. Isso encheu meu coração de terror. Além disso, o movimento provocou uma nova onda de dor torturante e, portanto, comecei a berrar a plenos pulmões. O médico sentou-me na mesa. Eu via meus pezinhos esperneando bem perto, embaixo do meu peito. E via, né? Desculpa, vou ler novamente. O médico sentou-me na mesa. Eu via meus pezinhos esperneando bem perto, embaixo do meu peito. E riu balançando a cabeça. Ah, como essa menininha fica feia quando chora assim, disse ele. Fiquei surpresa. O quê? Ele disse que fico feia quando choro? Como sabe disso? Até aquele momento, eu sempre achara que podia ver tudo, mas não a mim mesma. Todos os outros seres vivos, os adultos, a cozinheira, Gretchen, o canarinho, os meus brinquedos, numa palavra, tudo à minha volta era invisível, inclusive minhas mãos, a barriga e os pés. Mas era impossível me ver. De certa forma, eu estava e não estava ali. Estava em qualquer lugar, mas invisível. Nunca pudera ver a mim mesma e não conseguia imaginar como era possível ver esse algo, esse eu. Como aquele adulto podia ver meu desespero, minha dor, meu pranto e, não obstante, ainda me ver? Ah, se ele me vê, se enxerga meu estado de terrível angústia, isso deve ser, de fato, feio. Admirada, parei de chorar e olhei indagoramente para o médico. Então todos os adultos se puseram a rir e mamãe disse: meu Deus, como essa menininha é vaidosa! Ela controla a dor para não parecer feia. Mas uma dessas observações sem sentido que os adultos costumam fazer. Vaidosa. O que é isso? Como eu podia ser vaidosa se nem sabia o que era isso? E como podia parecer se até então nem sequer sabia que era invisível? Até aquele momento eu vivera na presunção de ser a que via a observadora. Era eu que via tudo, mas de certa forma estava do lado de fora da visibilidade. Tudo isso girava na minha cabeça. E eu estava para fazer nova pergunta, quando o médico pegou a minha mão, que pendia frouxa, e a puxou ainda mais. Quis gritar outra vez. Aquilo doía terrivelmente. Pensei que o bobo fosse arrancá-la de vez. Mas então ele girou a mãozinha, que de certo modo estava estreitamente ligada a mim, pois me fazia sentir tanta dor, e ela voltou ao lugar certo. Pois bem, disse o médico, agora a articulação ainda vai inchar um pouquinho. Por isso, vamos imobilizar a mão durante esta noite, colocando-a em uma almofada e logo mais esqueceremos este incidente. Os adultos continuaram a falar sobre o fato de eu ser tão vaidosa que nem gritara quando a mão fora recolocada no lugar. Especialmente mamãe estava impressionada, o que me deixou triste. Percebi que aquela linda mulher, a quem eu já amava bastante, não me compreendia. Embora o médico pudesse me ver,
eu continuava invisível para a mamãe. Ainda assim, ela irradiava um grande amor. E quando mais tarde me deitei na cama, com a mão dolorida em uma almofada, fiquei feliz por ver seu lindo e delicado rosto debruçar-se várias vezes sobre mim, sorrindo animadoramente. Ela irradiava bondade e calor humano. E na sua presença, eu nunca me sentia só e abandonada. Eu sabia que podia contar com ela e que até certo ponto a tinha em meu poder e sentia total confiança nela. Demorei a pegar no sono. A noite passou e minha mão voltou a ser um instrumento obediente. O amigo leal que mais tarde em minha vida me trouxe tanta alegria, ajudando-me a despertar meu inconsciente. No entanto, o médico havia se enganado. Nunca esqueci o pequeno incidente, pois ele representou minha primeira tomada de consciência, relacionando-se de maneira inseparável com o meu despertar nesta vida, eternamente vinculado comigo pela lei da associação. A partir disso, minha consciência, minha recordação, permaneceu sempre desperta. Comecei a observar tudo, tanto exterior como interior, atenta como ininterrupta concentração. Desde essa época, fiquei sabendo que morava num lar onde o poderoso adulto moreno era o Senhor Absoluto. Mamãe o chamava Robert. Nós, no entanto, tínhamos de chamá-lo de pai. Toda a casa funcionava em torno dele. Mamãe lhe pertencia de corpo e alma. Seu poder se impunha sobre todos nós e, posteriormente, sobre mais milhares de pessoas. Como uma tenda, uma capa. Todos os que pertenciam ao âmbito de seu poder recebiam ajuda, segurança e gozavam de bem-estar. Antes do meio-dia, ele nunca estava em casa. Então eu podia ficar com a mamãe, acompanhá-la por todos os cômodos, inclusive pela cozinha. E quando ela trabalhava numa grande toalha de mesa, bordando-a com fios coloridos, eu ficava sentada ao seu lado, bordando desenhos diversos a meu gosto, num dos cantos do tecido. Papai voltava para casa ao meio-dia. E depois do almoço, eu tinha que ir com Gretchen para o quarto de brinquedos, o que não me agradava nem um pouco. Ela também era uma filha da casa, como eu. Só que, como ouvi dizer, 3 anos mais velha. Na época em que destronquei o pulso, ela tinha 4 anos e meio e eu 1 ano e meio. No verão seguinte, passamos as férias numa aldeia próxima a um lago. Ficamos hospedados numa pequena casa de campo, cercada por um grande quintal e um jardim. Ali eu podia andar descalça com Gretchen por toda parte e acompanhar uma mulher de rosto muito moreno e encarquilhado até o estábulo, onde havia uma vaca, um bezerro e uma infinidade de coelhos de olhos vermelhos. Tudo aquilo era muito interessante. No jardim havia enormes flores amarelas, altas como árvores que sempre se viram de modo a poder olhar para o sol. Eu também gostava delas. Papai vinha de tempos em tempos e então se dizia: hoje é domingo. Nos outros dias, ficávamos a sós com mamãe e eu podia permanecer o dia inteiro junto com ela. Diariamente, íamos à margem do lago,
Entrávamos na água e brincávamos animadas. Certo dia, mamãe disse mais uma vez: amanhã é domingo, teremos uma grande alegria porque papai chegará. Eu não via nada de alegre no fato, pois papai me interessava pouco. Além disso, sabia que quando ele chegava, minha mãe ficava constantemente ocupada com ele. Então eu precisava ir passear com Sophie, a filha crescida da camponesa enrugada, e com Gretchen. À noite, enquanto estávamos à espera de papai, ouvi de repente alguém da vizinhança dizer à mamãe que o trem havia descarrilhado e que era por isso que papai ainda não tinha chegado. Mamãe ficou muito assustada. Chamou Sophie e me entregou para ela, com a recomendação de que tomasse conta de mim e que não me deixasse nem um minuto sozinha. E correu para a estação. Gretchen pôde ir junto, visto que ela era 3 anos mais velha e podia andar melhor do que eu. Fiquei sozinha com Sophie. Já estava escuro e pela primeira vez pude ficar acordada a essa hora e no jardim. Foi muito interessante. No entanto, uma sensação de insegurança tomou conta de mim, pois estava acostumada a enxergar com nitidez a luz do dia e agora tudo parecia muito difuso. Podiam-se pressentir mais do que ver as flores e as árvores. Os choupos murmuravam de forma tão estranha. Não tive tempo de fazer outras observações, pois de repente aconteceu algo horrível. Sophie me pegou no colo e foi comigo até a cerca do jardim. Em seguida surgiu uma imagem pavorosa da escuridão. Parecia-se com um homem, mas tinha um horrível penacho na cabeça. Os seus olhos brilhavam no escuro como brasas. A jaqueta tinha botões reluzentes. E sobre os ombros o personagem carregava algo que pressenti representar um grande perigo. Mais tarde, ouvi o seu nome: Espingarda. Achei esse ser estranho muito repugnante e esperei que Sophie fugisse comigo. Para minha grande surpresa, ela fez de novo algo totalmente sem sentido, ao que eu já estava acostumada. Em vez de fugir, ela se aproximou ainda mais da cerca e suportou que aquela figura pavorosa lhe sussurrasse algo com voz terrivelmente grave. Então, ele a abraçou e apertou bem junto de si. Só que eu estava nos braços dela, e assim que ele me apertou também, o que não apenas me desagradou, como também me causou grande repugnância. E não foi só isso. O homem tinha um bigode enorme, com 2 ramos, que sobressaíam do rosto como 2 chifres pontudos. Ele puxou Sophie para bem perto de si e agiu como se fosse mordê-la. Esperei que, diante desse comportamento, a moça finalmente resolvesse fugir. Mas não. Com o braço livre, enlaçou o pescoço daquele espantalho e quando ele a quis morder ou comer, ela não virou o rosto, mas ofereceu-lhe a boca e ambos fizeram de conta que se queriam comer reciprocamente. Fiquei tão espremida entre os dois que mal pude respirar. Lutei com toda a força para manter-me tão longe quanto possível daquela figura medonha, tentando também libertar meu nariz.
Sua proximidade me era indescritivelmente desagradável. Ele fedia uma porção de coisas. O pior era o mau cheiro, de certa forma acre, que me incomodava demais. No entanto, nenhum dos dois fazia caso de mim. Quase que estavam amassando a minha cabeça a ponto de eu poder ouvir as batidas do coração do homem, e faziam de conta que queriam entrar um na boca do outro. Ah, esses adultos com seus espalhafatos! Eu os observava, bem espremida entre os dois, e não podia reconhecer a gentil e modesta Sophie. Ela era um ser estranho, que nem sequer ouvia os meus gemidos. Então, subitamente, a horrível figura nos soltou e desapareceu nas trevas. No momento seguinte, ouvi as vozes tranquilizadoras de mamãe e papai. E ali estavam eles, aparecendo no escuro com o rosto alegre e sorridente. As pessoas da vizinhança acorreram e interrogaram papai sobre o descarrilamento do trem. Sophie fingiu que nada tinha acontecido e não contou nada, nem uma palavra sobre o ser horroroso que acabara de apertar ao peito. Lá estava ela, com o rosto suave e inocente. Isso, por sua vez, foi outra grande surpresa para mim. Mas não tive tempo de pensar no caso, pois papai trouxera bombons da cidade e eu estava interessada em ver se recebia a mesma quantidade que Gretchen. Fiquei satisfeita. Ele trouxera para nós duas exatamente os mesmos bombons. Como sempre, também, mamãe estragou minha alegria, pois quando eu quis enfiar todos de uma vez na boca, ela tirou-os de mim e deu-me apenas um, prometendo que me daria um por dia, depois do almoço. Ah, mas assim que eu crescer, comerei tantos bombons quantos quiser e porei todos de uma vez na boca. Naquele momento, porém, tive que entregá-los à mamãe e ir dormir. Quando minha mãe me deitou na cama, perguntei-lhe antes da oração, pois depois não teria mais licença para falar. Mãe, o que possui um penacho no alto da cabeça, carrega uma coisa estranha nos ombros, tem botões que brilham no escuro e cheira tão mal? Minha mãe olhou-me espantada. Um soldado, respondeu ela. Mãe, continuei a perguntar, os soldados comem pessoas? Eu gostaria de saber se ele de fato queria comer Sophie, ou o que ele haveria então de querer. Não, respondeu mamãe rindo. Eles tomam conta das pessoas boas. Não tenha medo, ele não quer comê-la. Eu queria dizer que não era a mim que ele queria comer, mas Sophie. Todavia, mamãe me beijou, cobriu e disse: agora durma direitinho, preciso ir ter com papai. Fiquei sozinha, com meus pensamentos, e continuei pensando durante muito tempo. Eu não conseguia entender o que o soldado desejava de Sophie e por que ela se deixara apertar daquela maneira, a ponto de me manter tão desagradavelmente perto do soldado. Qual seria o significado disso? Como tudo o que eu não conseguia compreender, aquilo me inquietava, mas por fim acabei adormecendo. No dia seguinte, o sol estava maravilhoso
e depois que recebi meu bombom, fomos todos para o grande lago tomar banho e brincar. Encontramos o soldado no caminho. Então, à luz do dia, reconheci que era um adulto amigável que conversava cordialmente com papai. Só não pude compreender por que fingiu que era a primeira vez que me via na vida. Afinal, ele não poderia ter esquecido o que aconteceu no dia anterior. Porém, como seu bigode enorme ainda me causava medo, não tive coragem de perguntar nada. Ainda trago uma lembrança desse verão na memória. Algo que ficou marcado profundamente. Certa tarde, eu sabia que era domingo, pois papai encontrava-se conosco, e os camponeses estavam sentados diante de suas casas com as melhores roupas. Ouvimos os sinos tocando. Mas eles não soavam como sempre. Parecia que não iam mais parar de tocar. Soavam e soavam. Isso desfez a calma domingueira de toda a aldeia. As pessoas passavam correndo diante da nossa casa na mesma direção. O pai e o filho da mulher enrugada também saíram correndo, todos armados com cubas e machados. Algumas mulheres ficaram conosco, repetindo sempre as mesmas palavras. Oh, Pai do céu, não nos abandone! Oh, Pai do céu, não nos abandone! Vamos todos rezar junto que papai volte bem, disse mamãe, muito séria. Perguntei para onde ele havia ido e por quê. Mamãe disse que havia um incêndio na aldeia e que papai fora ajudar a apagar o fogo. Rezamos, mas eu estava muito curiosa para saber o que significava um incêndio na aldeia. Ouvi uma mulher dizer que na extremidade do nosso jardim dava para ver as labaredas. Quis ir até ali, mas a mamãe não deixou. Contudo, Grete pôde ir com o filho do dono até o armazém que ficava em frente, a fim de ver as chamas, o que me encheu de profunda amargura. Por que ela pode fazer coisas e eu não podia? Só porque tinha 3 anos mais que eu? Se o fogo era perigoso, então era tão perigoso para ela como para mim mesmo. Mesmo assim, e mesmo que ela tivesse 3 anos mais que eu. Esses 3 anos! Quantas vezes ainda terei de ouvir toda vez que não puder fazer algo que ela já tenha permissão para fazer, ou quando não quiser admitir ou tolerar que mande em mim. Bem mais tarde da noite, voltaram. Primeiro algumas pessoas, depois cada vez mais delas, todas cansadas e exaustas, contando como o papai salvara inúmeras casas. E desprezando a morte, entrara destemidamente nelas para salvar crianças e animais. Contavam como se fora incansável na luta para apagar o fogo e que todos eles lhe haviam obedecido. Com suas ideias geniais e sua coragem inquebrantável, ele estimulara também os outros, de forma que todos trabalharam com extraordinário afinco, até finalmente debelarem o incêndio. Mamãe ouvia a narrativa brilhando de felicidade. E quando afinal papai voltou para casa com o filho da mulher enrugada, ela se jogou em seus braços. Oh, meu querido Robert, como você é extraordinário de todos os pontos de vista. Papai sorriu silenciosamente. Estava coberto de fuligem e logo se retirou para lavar-se. Então,
Eu gostaria de ler até o final aqui desse capítulo. Acho que vou ler. Vai dar um pouquinho mais de 35, vai passar dos 40 minutos. Se ficar cansativo, eu creio que vocês podem parar um pouquinho o vídeo, né? Então, vou continuar porque só falta uma página e meia, tá bom? O fato de papai ser tão extraordinário me era natural. Pai significava para mim grande senhor, o que fica acima de todas as pessoas e pode fazer tudo o que quiser. Sua palavra é lei e, portanto, é natural que seja perfeito. Do contrário, ele não seria o grande senhor. Nessa ocasião, meu pai ainda me interessava muito pouco. Ele significava meramente um inabalável sentimento de segurança. Como não representava problema algum, eu não me incomodava muito com ele. Somente quando todos, papai, mamãe, Gretchen e eu, íamos passear e ele segurava minha mão nas suas para atravessar a rua, é que eu percebia que a sua mão irradiava uma força descomunal e que suas unhas sempre estavam limpas como neve. Portanto, também achei natural que ele quisesse lavar-se logo da fuligem. O verão passou e voltamos para casa. Certa vez atentei ao fato de mamãe colocar uma touca de pele em minha cabeça e me vestir com um casaco grosso quando nos preparávamos para sair. O ar parecia querer morder a minha carne. Disseram-me que fazia frio. Meu nariz e meus pés não gostaram do frio. No entanto, flocos brancos caíam do céu e em todas as lojas haviam papais noéis vestidos de veludo vermelho e com barba branca. E veio outra vez a época em que mamãe me fez colocar um chapeuzinho de palha na cabeça e vestir um casaco leve. Havia flores por toda parte e pudemos brincar com a bola e o arco no pequeno parque da cidade. Essa época teria sido muito feliz se mamãe não insistisse em amargurar minha vida cortando-me as unhas. Eu tremia de medo por antecipação ao pressentir que esse dia se aproximava. Embaixo das unhas, minha pele era tão sensível que depois de elas serem aparadas, qualquer contato, mesmo com o ar, me fazia sofrer, a ponto de eu andar pelo quarto com os punhos cerrados e chorando. Não suportava que nada e ninguém tocasse em mim. No entanto, eu não podia dizer que cortar as unhas me causava dor. Tratava-se, isso sim, de uma sensação insuportável. Quando mamãe percebeu o fato pela primeira vez, ela não sabia o que estava acontecendo comigo. Pensou que talvez, inadvertidamente, me houvesse ferido e quis examinar os meus dedos. Contudo, gritei tanto quando tocou em mim que ela se assustou e perguntou ao médico da família o que poderia ter acontecido comigo. Ele explicou que meus nervos eram hipersensíveis, fato de ocorrência rara, e aconselhou mamãe a banhar minhas mãos em água morna depois de cortar as unhas e permitir que eu brincasse um pouco com água da bacia. Isso ajudou, mas levou muitos anos ainda até que a minha pele se fortalecesse e eu não precisasse passar por todos esses intoleráveis sofrimentos. Minha querida, carinhosa mãe, com que amável compreensão você procurou vencer todas as dificuldades que essa hipersensibilidade
hipersensibilidade causava. Se não tivesse cercado com seu carinho os meus nervos sensíveis, eu já teria morrido na infância. Só com a sua ajuda, pude crescer saudável e lenta e conscientemente desenvolver a resistência física. O ninho macio que você, pai desprendido, e você, mãe abnegada, nos proporcionaram, permitiu que me tornasse uma pessoa útil. Vocês me ajudaram a dominar de maneira consciente e a manter em equilíbrio a minha hipersensibilidade. Naquela ocasião, eu ainda era muito criança e nem sequer sabia que era hipersensível. Apenas observava tudo e queria saber tudo mais. No que se referia à minha saúde, fiz tudo o que me aconselharam. Eu confiava plenamente em vocês. Então, ficamos aqui 41 minutos. Prometi 30 e li 41. Mas é um capítulo inteiro, né? E outra coisa que tem diferente nesse livro, do último livro que eu li, que foi A Tenda Vermelha, esse livro, as letras são bem miúdas e o espaçamento entre as linhas também é mais justo. Isso quer dizer que uma página dessa deve corresponder a 1,5 ou até mais do outro livro que eu estava lendo. Então, eu peço que vocês, por favor, se acharam que 41 minutos está sendo muito, coloca um comentário lá que aí eu tento dividir, faço um pouquinho menos, para não ficar faltando tão pouquinho, né? Porque eu dei uma parada no meio da leitura e depois que retomei, só li 6 minutos mais, 6 ou 7 minutos mais, entendeu? Então, como diz a minha neta, dê o seu like, deixe seu comentário para que eu possa ir ajustando, né, o ritmo da leitura e o tempo também, tá bem? Ficamos aqui, nos vemos no próximo vídeo. Namaskar. Até!